Tudo bem? Então a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre problemas irrelevantes e esterismo vazio, sabe? Basicamente, o que é importante você discutir numa nação de 200 milhões de brasileiros. E aí a gente se defronta com algumas questões, né? Uma das questões mais importantes de se discutir no Brasil, certamente é relacionado aos homicídios, né? São mais de 50 mil homicídios ano a ano. Isso é uma taxa altíssima. É muito, muito alta essa taxa. Aproximando-se de 60 mil homicídios por ano. Isso em decorrência especialmente do tráfico de drogas, né? Então a questão, por exemplo, de segurança pública relacionada ao homicídio é uma questão muito importante de ser discutida. Outra questão muito importante de ser discutida é a questão de mortes violentas, né? Que aí somos homicídios, suicídios, mortes no trânsito. E aí esses, ano a ano, superam 100 mil homicídios. Para você ter ideia da dimensão, comparando com demais países, por exemplo, com Filipinas, por exemplo, tem 250 milhões de habitantes e a sua taxa de homicídios está em torno de 25 mil homicídios por ano, por exemplo, né? E tem países que têm índices muito melhores que esse e países que têm até índices piores, né? Algumas cidades, por exemplo, do México, têm alcançado índices altíssimos em decorrência do tráfico de drogas, principalmente, né? Questão de segurança pública. Mas esse índice é muito alto se a gente comparar, por exemplo, com conflitos no globo terrestre. Por exemplo, a guerra do Iraque, ela foi uma guerra, claro, toda a guerra é muito violenta, entre militares e civis ela matava aproximadamente 15 mil por ano. Então havia 15 mil homicídios por ano numa guerra, né? Na guerra civil de Angola, por exemplo, mal se chega a 20 mil homicídios por ano, e são guerras extremamente violentas e por exemplo, a da Angola, ela mata por questão de raça, por questão de etnia, né? De acordo com o local que o indivíduo nasce, ele é morto ou não. Então, por uma ideologia, os curdos no Iraque são assassinados também. Então, a gente fica com essa característica que esse, por exemplo, é um problema extremamente relevante no Brasil, né? Outro problema muito relevante é a corrupção. E a corrupção, ela retira tanto dinheiro do Brasil que algumas organizações não governamentais calculam do exterior e nacionais. Elas calculam que a cada 10 dólares investido que são arrecadados em impostos no Brasil, apenas $1 efetivamente vira benefício para a população. De tamanho o índice da corrupção. Só a corrupção agora na Petrobras e dos vários mensalões e mensalinhos que existem no Brasil, se esvai em bilhões e bilhões de dólares. É dinheiro que a gente não dá conta de contar. Né? Para fechar, por exemplo, o balancete da Petrobras, os administradores da Petrobras não foram capazes de dimensionar o tamanho do rombo devido à corrupção, de tanta corrupção, né? E a corrupção, no fim das contas, chega lá no fim da linha, né? Quando você não tem, por exemplo, saúde de qualidade, ou então segurança pública de qualidade, ou educação de qualidade, você acaba tendo mortes, né? Indivíduos vivos que são mortos, né? Intelectualmente, socialmente, e também indivíduos que realmente morrem mesmo por força das armas, né? Por força das armas. E aí você vem sofrendo no Brasil com problemas relevantes, né? E aí fica-se um histerismo vazio. E o que é o histerismo em si? É você gritar por uma causa, sendo que aquela causa não tem relevância nenhuma, né? O histerismo, por exemplo, se chegasse aqui, por exemplo, uma barata aqui e eu ficasse gritando desesperadamente. Por quê? Porque a barata não é um problema relevante, basta eu matá-la. E é isso que a gente tem visto no Brasil. E aí, até hoje pela manhã, num jornal de
um jornal televisivo de amplitude nacional, me falou, por exemplo, sobre um dos temas que a gente vai discutir aqui, que é sobre o aborto. Ele apontava que no ano passado, em 2014, foram fechados os dados do ano de 2014, 7 milhões de mulheres cometeram aborto. Caramba, 7 milhões de mulheres cometeram aborto. E aí, eu estudei um pouquinho de matemática, um pouquinho de estatística, e resolvi fazer uma conta simples. Se somos 200 milhões de brasileiros, e aí pelo IBGE nós temos aproximadamente 50 milhões de mulheres em idade fértil, e aí você pega 7 milhões de 50 milhões, dá que 14% das mulheres, o ano passado, cometeram aborto. É um número completamente errado. Não tem como esse número ser certo. É impossível. Porque você falar que 14% das mulheres cometeram aborto, isso quer dizer que a cada 10 mulheres em idade fértil, e aí não pode ser crianças nem idosas, a cada 10 mulheres em idade fértil, praticamente 2 delas engravidaram e cometeram aborto. Então, por exemplo, na minha família, a minha família é relativamente grande, família muito grande, então na minha família que tem aproximadamente 30 mulheres em idade fértil, 5 delas teriam que ter cometido aborto. 4 ou 5 delas teriam que ter cometido aborto. Sendo que, na verdade, apenas a minha esposa e mais 2 estão grávidas. Ficaram grávidas no ano passado. Então, nem mesmo a taxa de nascimentos na minha família chegou perto desse índice de aborto, para se ter comparação. Então, o que você faz? Você joga um número falso e levanta um histerismo completamente vazio, um problema completamente irrelevante. Um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, porque eu não obtive autorização dele para falar, fez uma pesquisa nos relatórios do SUS de mortes relacionadas ao aborto induzido ou aborto natural, tanto faz. Ele não fez distinção, até porque nos relatórios do SUS não se faz distinção quanto a aborto natural e aborto induzido, de mães que morreram por conta em decorrência da gravidez. E em todos os anos para trás, ele não conseguiu chegar a 100 registros no Brasil. 100 registros por ano. Então, quando a gente fala que o aborto é uma questão seríssima no Brasil, na verdade a gente está tratando de um problema que é relativamente insignificante diante da quantidade, por exemplo, de problemas relacionados à segurança pública e à corrupção no Brasil. Consegue entender? É uma dimensão completamente errada, é para realmente assustar. Outro problema que tem sido relativamente histérico é a questão da homofobia no Brasil. Existe preconceito? É possível que exista, sim. É possível que aqueles que são homoafetivos tenham realmente passem por preconceito, assim como as pessoas que se declaram negras e pardas passam por preconceito. Então isso realmente acontece. Agora, você falar de uma homofobia tão forte a ponto por exemplo, das pessoas se assassinarem por conta da opção sexual no Brasil, isso não existe. Isso não existe. E algumas autoridades têm cometido gafes corriqueiramente, porque quando um determinado homossexual morre, um homossexual morre, eles afirmam que foi por homofobia, quando na grande maioria das vezes foi porque as pessoas no Brasil, a morte no Brasil, infelizmente, pela quantidade, está banalizada. Então veja bem, no Brasil são aproximadamente, dados oficiais, 6 milhões de pessoas se declaram homoafetivas, né? De várias formas, né? Mas se declaram homoafetivas, 6 milhões.
E aí nós temos, então, que aproximadamente 2,5% da população brasileira se declara, para 200 milhões, né, se declara homoafetiva. Beleza, se nós temos 60, aproximadamente entre 50 e 60 mil homicídios no Brasil, isso quer dizer então que aproximadamente 2,5% desses homicídios, aproximadamente, acaba naturalmente acontecendo de homossexuais. Isso é natural, o que dá mais ou menos 1.200 aproximadamente, entre 1.200 e 1.300 mortes de homossexuais por homicídios, que são assassinados por conta do tráfico, por conta de latrocínio, por conta da violência urbana em si. Não por conta da homofobia em si. A homofobia, esse preconceito que tem no Brasil, ainda não alcançou o patamar e não vai alcançar jamais o patamar das pessoas matarem pela opção sexual do outro. Assim como no Brasil não existe cristianofobia ou islamofobia, não se mata pela religião aqui, não se mata aqui pelo preconceito, não se mata aqui porque a pessoa é negra, não se mata aqui por essas razões, se mata aqui em decorrência, sim, de problemas sociais. E aí, devido a problemas sociais, muitos negros são assassinados, porque a maioria deles está o que constitui a classe mais baixa, a classe mais pobre da população, é de pardos e negros por conta da via histórica, que tem que ser realmente reparado. Então eles constituem em sua maioria a classe C, e aí por isso a grande maioria dos homicídios atingem os negros e pardos, né? Mas eles não são mortos porque são negros. E aí as pessoas vêm com números absurdos, né? De que 1.000 pessoas morreram devido à homofobia, e não foi. É plenamente mentira. Outros histéricos também são aqueles que lutaram contra a ditadura e hoje são autoridades, e hoje estão no poder. Eles continuamente gritam que a ditadura foi ruim, que a ditadura foi ruim, que a ditadura foi ruim, e hoje estão aí para resolver os problemas da nação e não resolvem. Eles falam que a culpa da nação ter os problemas atuais é da ditadura, sendo que eles estão no poder e não resolvem. Na verdade, hoje todos os problemas são históricos, eles foram construídos ao longo do tempo. Mas uma coisa que, por exemplo, a ditadura militar fez e que as atuais autoridades não admitem, é que a ditadura militar fez o que podia para ter uma nação melhor. Assim como eles estão caminhando também, estão tentando fazer aquilo que eles acham que deve ser feito para uma nação melhor. E aí eles falham em algumas coisas, assim como os militares falhavam em outras, né? Um grande privilégio, por exemplo, da ditadura militar foi a infraestrutura que hoje nós temos no Brasil, que em mais de 90%, aproximadamente 95%, da infraestrutura que nós temos hoje, de rodovias, na questão elétrica, na questão sanitária, na questão de água, saneamento, tudo foi feito na questão de infraestrutura, foi praticamente feito durante os governos militares. E a partir daí nada foi feito. Muito pouco foi feito. Apenas a reparação. Então, se hoje, por exemplo, nós padecemos por falta de água, falta de energia, falta de saneamento, é devido a uma mudança de curso adotada por aqueles que eram contra a ditadura militar. A ditadura militar padecia com o problema do Estado Social. Então, nós tínhamos o problema que os pobres, o sertão nordestino, por exemplo, era realmente recriminado. Era realmente relegado a um segundo passo, o que estão tentando consertar agora. Em contrapartida, não estão conseguindo investir em infraestrutura. Então, na verdade, isso tudo trata-se de revezamento do poder e um balanço do poder, para que as coisas lá na frente vai se ajustando historicamente e as coisas lá na frente estejam melhores. Mas você ficar continuamente remoendo e maltratando os militares por conta de um passado recente é absurdo, visto que as famílias daqueles que sofreram estão sendo reparados
e visto também que os atuais líderes políticos estão no poder. Aqueles líderes do passado que estavam contra a ditadura, hoje exercem o poder. E aí, alguma coisa nos indica que está errado, né? E aí a gente veio discutindo sobre a questão da reengenharia social que o Brasil tem passado, a perda de valores. Então temos passado por uma reengenharia social. E isso nos conduz a esse momento, em que na verdade as coisas relevantes não têm tanto valor assim, e as coisas irrelevantes nos levam a um histerismo vazio. E aí tem até muito mais uma curiosidade para relatar agora ao final. Existem estudos da ONU que relacionam alguns temas específicos com as novelas. E é muito bacana, se você procurar lá novelas em inglês, soap operas com fertilidade, com divórcio, com como o brasileiro se comporta de acordo com as novelas, esses estudos da ONU deixam claro que o brasileiro é quase que idiotizado pelas novelas. Ele é conduzido pelas novelas, o que leva a um histerismo vazio. E aí eu te falo de um histerismo vazio que aconteceu comigo, e eu achei de certa forma até muito engraçado. Eu estava trabalhando, estava tirando serviço no Corpo de Bombeiros, e aí veio um rapaz lá e chegou para mim e falou assim: caramba, você viu o que aconteceu? Os padres são tudo pedófilos, os pastores são tudo um bando de corrupto, safado. Eu falei: é mesmo, rapaz? E onde é que você viu isso? Qual foi o noticiário? Ele falou assim: não, foi na novela das 8. Aí eu cheguei para ele e falei: meu amigo, pelo amor de Deus, você não está conseguindo reconhecer a diferença entre a realidade e um drama, e uma novela. E isso, infelizmente, é comum no Brasil, criando, infelizmente, uma sociedade que luta por problemas que não são relevantes, infelizmente. Tomara que a nossa nação levante, acorde e realmente perceba quais são os reais problemas da nossa população.